Oi, gente. Olha, hoje eu tô muito feliz que eu tô fazendo um estudo que eu já fiz há muito tempo atrás, mas tem uma querida que pediu para eu fazer o estudo de novo, que é explicar aonde está o Homem das Cavernas, o Big Bang, tudo no Gênesis, tá? Nós vamos encontrar tudo isso na Bíblia e eu acho muito legal você tá aí para assistir com a gente, para estudar com a gente. Primeiro, eu quero apresentar para vocês um presente que eu ganhei do meu pai, que é a Bíblia em ordem cronológica. Qual é a diferença dessa Bíblia e das outras, tá? Existe uma Bíblia que é em ordem que os livros foram escritos, tá? Então, aí o primeiro livro é Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito, já que o Pentateuco, quem escreveu foi Moisés. Então, o que acontece? Você vai ver na sequência que eles foram escritos, a ordem é toda diferente da nossa Bíblia hoje. O que acontece? A nossa Bíblia que nós temos em mãos, ela foi separada os livros para fazer o canon, foi assim, para separar de acordo com temas. Então nós temos os históricos, temos os poéticos, tá? Então o Velho Testamento são os profetas menores, os profetas maiores. Então é dividido assim. Essa daqui não, gente. O grande barato é que ela é de acordo com os fatos. Então é muito interessante você ver, por exemplo, no livro de Samuel e de Salmos é junto, porque conta o que Davi falou naquele momento, o que ele estava vivendo. Então é muito interessante. Mas o mais interessante dessa Bíblia é esse estudo da eternidade passada. Então, não fui eu que inventei esse livro, essa Bíblia, ela foi produzida pela Editora Vida, que é uma editora de responsabilidade, que eles não iam fazer nada que não fosse, sabe, que não fosse herético, que fosse herético. Então, o que nós vamos ver é uma explicação muito legal de como houve a formação do mundo, e onde nós vamos ver, achar o Homem das Cavernas aqui, tá? Então, o que acontece? Existem muitas versões, muitas vertentes. Essa daqui se baseia que é a criação, que é a teoria do intervalo. Então é muito joia você ver que eles colocam que teve a criação e um intervalo no meio. Como você vai saber disso, tá? A gente vai explicando pra frente, tá bom? Então, o primeiro versículo da nossa Bíblia, que todos conhecem, é o Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, a nossa aqui não, no nosso já começa com a pré-existência de Cristo. Então está em João 1:1, diz o seguinte. Então é o primeiro versículo da Bíblia cronologicamente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Então o primeiro versículo da Bíblia cronológica é João 1:1. Aí nós vamos ver a criação. Então começa o Salmo 90, versículo 2. Olha que louco. Depois eu ponho os textos na descrição do vídeo para você acompanhar, tá? Conferir lá na sua Bíblia. Então, o segundo versículo da Bíblia é Salmo 90, versículo 2, que diz o seguinte: antes de que os montes nascessem e que se criasse a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, ok? E aí vamos ao terceiro versículo da Bíblia cronológica, que é Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, aqui vai dar uma parada e nós vamos ver o que aconteceu no céu e a terra que tinha sido criado, o que aconteceu nesse meio. Então nós vamos lá para Isaías 14 e que está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas nas profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Fez o mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou os seus prisioneiros voltassem para casa? Olha bem aqui, que isso aqui é a fala de Satanás, de Lúcifer. Foi quando ele, o orgulho dele, o que ele queria suplantar o lugar de Deus, blá, 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 a gente já sabe disso. E aqui já tá falando que ele
destruiu as cidades. Mas isso logo depois, antes do versículo 2 de Gênesis? Pois é, vai guardando aí. E aí nós vamos lá para Ezequiel 28, versículo 13, que diz o seguinte: você já ouviu falar do Big Bang? Então, é o Big Bang agora que você vai ver, a grande explosão, que acabou com tudo. Vamos lá. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, curbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, e tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim e guardião, pois para isso que o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe dos montes de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. A vaidade, né? Por isso eu o atirei da terra e fiz para você um espetáculo para os reis. Que reis? Que reis? Quer dizer que tinha civilização, tinha os reis. Então, o que aconteceu da grande explosão que a gente ouve falar, o Big Bang, foi quando Lúcifer foi atirado do céu para a terra. Então, vamos lá. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. E aí nós vamos, para e volta para o Gênesis 1, 2 e diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Vamos ver que no original aqui diz: e a terra tornou-se sem forma e vazia. Você não acha que Deus ia criar algo sem forma e vazio, certo? E no original diz que tornou-se. Então Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem descrevendo como era Lúcifer e qual foi a rebelião dele. E aí vem o julgamento da criação, que aí a terra tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Por causa da grande explosão que queimou tudo. Então tudo que tinha aqui antes, então você vai ver os homens, os dinossauros, os fósseis, tá tudo aqui. E aí foi queimado no grande Big Bang. E aí, continuando. Então, o próximo texto é Jeremias 4, que vai contar como que ficou a terra antes de Deus resolver recriá-la. Por isso que nós chamamos que é a criação com intervalo. Nesse intervalo foi que Lúcifer foi lançado do céu na terra. Então, vamos lá. Jeremias 4, 23 diz o seguinte: olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Para os céus e a luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam. Todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Que gente? Que gente? Aqui Deus não tinha criado Adão ainda. Então é isso. Havia gente. Então será que esse não era o homem pré-histórico? Porque não havia mais gente. Tá? Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Então, existia cidade, existia pessoas, existia uma organização, existia uma civilização, tá? E foi tudo destruído com fogo que caiu do céu, que os cientistas falam que é o grande Big Bang, que é aquela explosão, que tudo aconteceu. E agora nós estamos vendo que foi o quê? Foi quando aquela explosão foi Satanás sendo lançado, saído fora, e ele foi em forma de fogo e queimou tudo, tá? Então acho que tá bem explicado para você isso. Existiu o homem das cavernas? Existiu. Existiram os dinossauros? Existiu. Quando? Onde? Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis aconteceu tudo isso, tá? E nós ainda vamos lá para Isaías 45, que é quando Deus resolve refazer o projeto de criar a terra. Vamos lá. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus que moldou a terra e a fez, ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. E ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro.
tá? Então, a terra se tornou sem forma e vazia e Deus falou, não foi para isso que eu fiz. Então, o que ele diz aqui? Que formou para ser habitada. E ele fala, eu sou o Deus. Não é aquele que resolveu ser. Eu sou o Senhor. Não é aquele que teve inveja e que está... A gente sabe quem é. E aí nós vamos ver, gente, Gênesis 2, versículo 4, que diz o seguinte... Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando Deus, o Senhor, fez a terra e os céus, tá? Então, esse texto aqui, na verdade, esse estudo vai fazer parte de um estudo que eu quero fazer sobre o Gênesis, colocando as coisas em ordem cronológica. Porém, porque essa menina me pediu, então eu quero dar um beijo muito grande para Ju, que ela que pediu para mim, e aqui nós vamos ver exatamente isso, por isso que eu antecipei. Existiu o homem das cavernas? Sim, existiu. Ai, mas a Bíblia e a ciência não brigam? Muito pelo contrário. A Bíblia e a ciência caminham juntos. Então você vai dizer assim, há uns 10 anos atrás, houve uma descoberta que a Terra teria só 6.000 anos, tá? Não, mas existem fósseis que têm não sei quantos mil anos. Então, é interessante você ver que diz exatamente o seguinte... A primeira criação, você não tem condição de contar. Porém, o Gênesis começa com Adão e Eva, que é Moisés que escreveu, né? E ele começa aí, esse momento tem 6.000 anos, tá? Agora, a criação da terra do primeiro, dos fósseis que encontram não sei que milhões de anos, tá lá. Então, a ciência, a Bíblia não combate a ciência, a Bíblia confirma a ciência, tá? E eu me senti-se muito interessada em fazer esse estudo, uma vez que o meu sobrinho chegou para minha irmã e falou assim, ai mãe, então, a tia da igreja é tão boazinha, né, mas a tia da escola sabe mais. Aí minha irmã olhou e falou assim, como é isso? A tia da igreja sabe, da escola sabe mais? É porque a tia da escola conta dos fósseis dos dinossauros e ela prova, e a Bíblia, e a tia da igreja conta de acordo com a Bíblia. E foi aí que foi plantada uma minhoca na minha cabeça, que eu falei, eu tenho que descobrir isso, porque muitas pessoas, eu acredito pela fé, mas eu quero provas, porque tem muita gente que deve ter esse conflito de saber, mas a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Não, não, não. Nós vamos ver aqui, se você quiser continuar esse estudo, vai ser muito legal, porque nós vemos a ciência comprovando aquela história de Josué, nós vamos ver a Bíblia comprovando, dizendo quando que foi que teve um ano, o nosso ano é diferente, porque tanto que tem o ano bissexto, né? Aonde que sumiu esse dia, então a Bíblia conta lá, então é muito legal você acompanhar esse estudo. Não é para fortalecer sua fé, tá? É para você ter argumentos para não deixar a sua fé ser diluída por causa da ciência. Então, aqui eu indico essa Bíblia, eu não sei nem se é fácil de tê-la, tá? Ela é da Editora Vida e eu não tô aqui nem para fazer propaganda dela, porque acho que deve ter online também, se você quiser. Mas é muito legal porque começa explicando isso. Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Tá? Aí aconteceu a rebelião no céu de Satanás e não sei o que, e ele foi lançando a terra, então aquela explosão que matou os dinossauros e os homens das cavernas, foi quem? Foi Satanás sendo expulso do céu. E sabe o que acontece? Ele foi expulso com 1/3 dos anjos, porque ele era do louvor, tá? Então, 1/3 dos anjos saiu junto. Queimou tudo mesmo. E aí, Deus chegou e falou, agora nós vamos fazer. E é interessante você olhar que aí, quando começa os primeiros 5 dias, e aí Deus, é muito legal, porque o próximo versículo vem, que é Gênesis 1:2, e diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e ele vai criando, e quando chega no final do dia, ele pega, eu vou criar o homem, e aí você vê lá em Gênesis 1:26 e diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso quer dizer o quê? O homem das cavernas, veja bem, o nosso corpo nós somos compostos de quê? Carne, né, matéria, alma e espírito. A carne é que quando você morre é o que vai apodrecer lá, vai lá, tá?
E nós temos a alma e o espírito. O que é a alma? A alma é o que é a Kátia, os gostos dela, o que, que ela faz, o que, que ela aprendeu, isso é a alma. O espírito é a parte que veio de Deus. Então aqui o espírito veio para o homem a partir do momento que Deus soprou. Então nós vamos ver lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem das cavernas não tinha o Espírito de Deus habitando lá. O Espírito de Deus entrou no homem, foi no Adão, na segunda criação, tá? Então, Deus não está falando do corpo mesmo, porque o corpo ele tinha criado o homem das cavernas, então ele já tinha o modelo. Mas esse daqui, ele resolveu colocar o seu Espírito, por quê? O céu era completo, foi expulso do céu o Satanás e 1/3 dos seus anjos. Então o que aconteceu? Deus criou o homem para ocupar esse espaço que ficou aberto nos céus. Por isso é que a função de Satanás hoje, nós vamos ver lá desde o Gênesis, é o quê? Sabotar o plano de Deus. Então, ele usa muito a música, porque ele era o expert da música, ele é muito vaidoso. Todas as vezes, você pode ver que ele foi lá tentar Jesus, e ele tentou Jesus com a soberba, com o domínio, com o orgulho, que era as coisas deles, é a fraqueza dele. Isso tá lá nos estudos também do Novo Testamento. Entra lá no canal que você vai encontrar. E aí, então, eu quero me deter exatamente isso. O diabo começa a sabotar o plano de Deus desde o Jardim do Éden, quando ele leva a serpente, ele se transforma numa serpente, ele entra numa serpente e ele vai seduzir a Eva, tá? Então, ele já começa ali. E o muito legal é que ali, Deus já começa a falar para ele, já dá a sentença do que vai acontecer para ele, tá? Isso a gente vai ver nos estudos mais para frente, mas eu espero que esteja bem definido isso na sua cabeça. O homem das cavernas existiu? Existiu. Foi criado antes da grande explosão, sei lá quantos bilhões de anos, tá? Moisés não declara isso aqui. Moisés vai contar do Adão, que é o homem que tem o Espírito de Deus. E aí, o Satanás foi lançado para a terra, teve a rebelião no céu, Satanás e seus anjos foram lançados na terra, aí que teve a explosão, queimou tudo, morreu tudo. Morreu tudo, que aqui fala, não havia mais gente. E aí a terra se tornou sem forma e vazia. E aí Deus resolveu recriar. Então ele começa a recriar a terra, tá? Então ele começa, o Espírito se movia sobre as águas. E aí ele vai, haja luz, haja separação. E aí nós vamos ver tudo mais pra frente o que acontece com o dilúvio, o que acontece com a criação. Até chegar no homem, ele criou os bichinhos, todo mundo lá. E ele fala, agora nós vamos criar o homem com a nossa imagem e semelhança. Isso ele está falando, ele com a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ele vai falar. E ele sopra o seu espírito nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. Então o homem das cavernas existiram, mas eles não tinham o Espírito de Deus dentro deles. Nós temos aqui depois, Moisés vai contar de a nação de Deus, o povo de Deus, a partir do Jardim do Éden, tá bom? Espero que tenha ficado esclarecido. Se não ficou, entra no canal, deixa a perguntinha lá que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!